Bom dia, boa tarde, boa noite, programa gravado hoje aqui. Infelizmente não estou podendo estar aqui ao lado do meu amigo Felipe, uma covidinha básica que está atrapalhando um pouco o cenário, mas vamos tocar aqui. Felipe, super obrigado por estar aqui comigo, cara, muito, muito obrigado mesmo. Bom, Hudson, eu que agradeço, né? Eu tenho tido o privilégio de conhecer pessoas maravilhosas e através da Flávia Palacios aí nos conhecemos e já vi que teremos boas coisas para continuar fazendo juntos. Então, eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês. Obrigado, obrigado mais uma vez e bem lembrado, Flávia é uma grande amiga, fez essa apresentação. Obrigado, Flávia, super obrigado, hein? Super obrigado. Felipe, concordo, vamos fazer muita coisa juntos ainda, hein? Com certeza. Felipe, a gente sempre começa aqui com um bate-papo, que é o seguinte, Felipe, quem é Felipe Ribeiro? Fala um pouquinho de você, como é que você foi parar no mercado financeiro, e aí? Fala um pouquinho. Cara, assim, Hudson, eu tenho tanta... Segundo um amigo meu, ele falou assim uma vez, pô, você quer zerar a vida, cara? Que é isso, né? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Então eu fiz algumas Caramba. coisas, né? Trabalhei como auxiliar de garçom, recepcionista, e eu fiz técnico em hotelaria, né? Eu morei em Campos do Jordão 3 anos, e lá em Campos eu fiz o técnico em hotelaria, e lá foi onde eu trabalhei, né? Como um garçom, auxiliar de garçom, e, e aí quando eu vim para São Paulo fazer faculdade, né? Eu fiz FEA USP, eu vim para morar numa casa de uma família, e esta família, vamos dizer assim, me deu uma mamata de ficar 6 meses sem trabalhar, já que eu trabalhava desde os 14, eles deram Ah, ali 6 meses para eu poder, vamos dizer assim, descansar, né? olha E só aí que depois, maravilha. depois de 6 meses eu comecei a trabalhar de novo, né? Num hotel. E aí eu trabalhei 1 ano no Fórmula 1 Paraíso, que hoje é o Ibis Budget Paraíso. E aí de lá, Hudson, eu estava lá um dia atendendo, e apareceu uma turma de umas 15 pessoas de Florianópolis, e dessas 15 pessoas, todos estavam indo fazer entrevista para trabalhar no navio de cruzeiro. Eu falei, como que eu faço para ir fazer essa entrevista junto com vocês? O cara falou, pô, 3 da tarde, na Alameda da Santos, número tal. Eu falei, eu vou. Aí eu saí do meu turno, fui lá fazer entrevista, cheguei lá, a mulher falou, oh, não, essas pessoas aqui já fizeram uma pré-seleção, mas eu vou ter uma entrevista na segunda-feira que vem em Santos, vai lá. E aí eu fui, isso era junho, e aí em outubro eu comecei a trabalhar num navio de cruzeiro, Au. fiquei 9 meses trabalhando num navio de cruzeiro, tranquei a faculdade, 1 ano para poder fazer isso, e lá, assim, né, eu trabalhava às vezes 16 horas por dia. Eu falei, Caramba! trabalhar 16 horas por dia e não ganhar dinheiro, eu vou trabalhar no mercado financeiro. Pelo menos eu tenho a possibilidade de ganhar dinheiro, né? E aí, quando eu voltei, eu ainda fiquei um tempo sem trabalhar no mercado financeiro, fui empreender na faculdade, e aí, na sequência, eu comecei na Reuters, fiquei apenas 6 meses lá, não deu fit cultural comigo, e aí eu tive o grande privilégio de conhecer o meu mentor, porque eu tinha muito medo, sabe, Hudson, de encontrar pessoas escrotas, né? A palavra é essa, né? Não tem outra Gente palavra, né? difícil, gente estranha, É, né? é gente de má fé também, né? Eu tinha Sim. muito medo de encontrar esse tipo de gente no mercado financeiro, mas eu tive logo de cara o privilégio de encontrar o Alexandre Vitorino, que é o meu mentor até hoje. Ele é uma pessoa de uma finesse e de uma capacidade técnica e, assim, incrível, né? Tanto é que hoje ele é gestor lá da Asset do Safra de 4 bilhões, né? Não, 4 não, 40 bilhões em, em ativos de Aí, crédito. tá. Então, o meu mentor. E aí eu fui ficando no mercado por conta dele, daí depois eu fui para outro lugar, fui para outro. E nessa Acompanhando o história, Alexandre sempre. eu trabalhei 2 vezes com ele. As 2 vezes no Caixa Geral, mas ele sempre me guiava. Eu ia mudar de trabalho e falava, vai por essa linha, negocia desse jeito, fala dessa maneira. E aí, no final das contas, hoje eu estou aqui na Quatá, né? Na Quatá Imóveis, sendo o head dos fundos imobiliários, mas tendo trabalhado em 2 securitizadoras,
nas duas maiores, né, nas suas épocas, né, então na Gaia, que hoje é a Planeta Securitizadora, e na RB, que hoje é a OPEA Capital, foi onde eu trabalhei com a Flávia, e trabalhei também como gestor do Veritá, que hoje é um dos maiores, né, fundos de recebíveis, e hoje estou aqui montando o meu pequeno fundo de recebível aqui na Quatá, que é o Kiri 11, né, e estou super animado, sou entusiasta, né, então tenho o meu podcast também, que chama Bate-Papo com Felipe Ribeiro, está aqui no Spotify, em quase todas as plataformas também. Tenho o meu Instagram, né? Eu sou uma tentativa de influencer, imagina. Tenho lá Um meus próprio 4 mil. influencer. Um próprio, tenho meus quase 5 mil seguidores lá. Tá bem, Arroba Felipe, Felipe. tá bem, com Tá conteúdo de bem. qualidade, tá bem, tá bom pra E, caramba. tudo orgânico, não tem nada comprado, tudo orgânico, então tem Isso é valor. importantíssimo. São, então, ali é o arroba felipe.fiis. Escrevi um livro, né, que a Flávia Palacios fez o prefácio, e o professor Baroni, que é um dos maiores influencers de fundo imobiliário, fez a introdução. E tem mais algum projeto que eu estou esquecendo. Fiz um jogo. É um jogo? Tem um jogo. Fiz um jogo de fundo imobiliário, justamente para poder. Ainda não, eu já prototipei, mas ainda não pus à venda ainda, né? Então tem um jogo aí que esse ano sai. Esse ano eu vou fazer o crowdfunding para levantar o jogo. Opa, se você precisar de alguém para testar, me fala que eu testo, não tem nenhum problema. Bora fazer. Vai ver. E o livro, eu vou comprar o livro e assim que a gente puder, eu vou passar lá na Quatá para você autografar para mim, hein? Te almoço, você autografa. Com maior satisfação. Satisfação. Mas legal, hein, Felipe? Super versátil, em carreira, parabéns, hein? Tem uma vida tão assim, tão normalzinha, que dá assim, caramba. Felipe, você é muito mais novo do que eu, tem muito mais história do que eu. Meu Deus, que maravilha, Deus do céu. Felipe, me conta aqui, para a gente começar só aqui, basicamente assim, o que é um fundo imobiliário? Na visão do Felipe Ribeiro, o que é um fundo imobiliário? Fundo imobiliário é a melhor possibilidade de um investidor comum ter acesso a produtos que ele não teria acesso, sejam eles CRIs, né, que são certificados, são como se fosse eu ter acesso a recebíveis que eu não conseguiria ter de outra maneira, ou a imóveis diretamente também, seja logístico, edifício corporativo, residencial. Então, com R$ 100, a pessoa é uma porta, né? É um portal para a pessoa ter acesso a todos esses produtos de altíssima qualidade, com uma gestão competente, na maioria dos fundos, né? Então, e é isento ainda de imposto de renda nos dividendos, né? Então, é uma ótima possibilidade para o investidor fazer a sua possível, construir, né? A sua previdência, a sua própria previdência, sem depender de terceiros. É meio que, em vez de você... Assim, brasileiro é muito patrimonialista, né? Gosta de imóvel, gosta de ter imóvel, né? Aqui a gente pode ter um pedaço do imóvel sem comprometer um pedaço enorme do orçamento. O exemplo que eu gosto muito, sabe? Às vezes a pessoa está, vamos dizer, em fase de acumulação de capital, né? Que é o que a maioria das pessoas estão, né? Acho que, inclusive, a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente devem ser esse tipo de pessoas, né? Então, a pessoa, em vez de comprar um imóvel de R$ 100 mil, e aí ela teve alguma urgência e vai ter que vender o imóvel inteiro, porque ela não vai conseguir vender só o banheiro ou só a sala, né? Ela pode, por exemplo, comprar um fundo imobiliário e ir acumulando capital nesse fundo imobiliário e teve alguma urgência, ela vende uma parcela e ela continua com as outras cotas, né? Então, é uma maneira com mais liquidez e que vai ter um investidor profissional trabalhando para você. No final do dia, você está comprando uma gestão num ativo que é listado em bolsa, né? Que os fundos multimercado, né, são fundos que, na maioria dos casos, são fundos fechados e não listados em bolsa, né? Então, eles são abertos para captação, mas você tem uma liquidez depois de 90 dias, alguma coisa, e não são listados em bolsa. No caso dos fundos imobiliários, na sua maioria, dos grandes, né, são listados em bolsa. Então, você consegue negociar com alguém aquela cota. E se você precisar vender o banheiro, você não precisa vender o banheiro, você pode vender uma quantidade de cotas. Vender o banheiro depois vai fazer uma falta enorme, eu garanto, hein?
Pois é, pois é. Felipe, você já falou da liquidez. Assim, por que eu compraria um fundo imobiliário? Então, uma coisa é liquidez, né? Então, a primeira pergunta é: tem liquidez para os fundos que estão sendo negociados mesmo ou não? Todos aqueles fundos que estão lá, que a gente vê na lista de fundos listados, todos é forte, tá bom. Mas a grande maioria tem liquidez mesmo? Sim, sim. Assim, é um cuidado que a pessoa tem que ter, né? Vê aí, na hora que você for ver o home broker, vê a quantidade negociada no dia anterior. Normalmente, a maioria dos home brokers tem essa informação quando você puxa o ativo lá, né? Vê o volume negociado no dia anterior. É um bom parâmetro para a pessoa saber se tem liquidez, né? Liquidez é esse fator, né, de capacidade de você negociar. A maioria tem, tá? Hudson, assim, para as pessoas físicas que não estão negociando 10 milhões de um fundo, né? A pessoa vai negociar 100 mil, 50 mil, ela vai conseguir liquidez no dia, tá? Então, é possível, sim, Ah, funciona bem, tá? o que você diria que existe algum número, não vou dizer um número mágico, mas um número assim, o que é uma boa liquidez para o O investidor que o pessoa pessoal jurídica? olha, as casas de research olham é 1 milhão por dia. Tá, um um milhão. milhão por Para dia é o que investidor eles de utilizam. varejo, um fundo que tem negociação ali em torno de 1 milhão por dia, a gente pode dizer que é uma liquidez boa. Isso aí, isso aí. É para uma pessoa física, né? Para ela entrar e sair, porque ela vai negociar ali 10 mil, 50 mil reais, talvez 100 mil do fundo, entendeu? Então, com 1 milhão já tem espaço para ela poder entrar e sair sem afetar o preço, né? Porque quando tem baixa liquidez, qualquer negociação faz preço, né? Sim. Então, Qualquer aqui, um quando vendeu tem uma muito, o preço liquidez, cai, comprou demais, o preço sobe, né? A é oferta. isso aí. Isso aí. Tá, tá. E o que mais, Felipe? Vamos lá. Então, assim, liquidez a gente já sabe que é um fator importante, é um fator, digamos, que é uma restrição. Não compre um fundo imobiliário ou evite um fundo imobiliário que tem baixa liquidez. Agora, por que eu, Hudson Bessa, um investidor, pessoa física, deveria pensar em ter um pedaço do meu portfólio em fundos imobiliários, hein? Por quê? Bom, Eu posso comprar renda fixa, posso comprar de mercado, posso comprar fundo de ação, posso comprar CRI, mas por que ter um pedaço do meu portfólio em fundo imobiliário? bom, eu vou listar alguns motivos aqui. E eu sou entusiasta, né? Então eu sou meio café com leite para poder falar, né? Mas eu vou falar mesmo assim, tá? Não, por É, favor, fala. Você tem um olhar do apaixonado, né? O olhar do apaixonado, né? É com o Chico Buarque, amo tanto de tanto amar, acho que ela é bonita, né? é Não isso, tem é muito isso. jeito, né? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vejo, né? Assim, a maior parte das pessoas que eu conheço, pelo menos, elas não têm tanto tempo, né? Elas não têm tanto tempo. Então, nem tanto tempo para ficar com a família, nem tanto tempo para viajar, nem tanto tempo para trabalhar, né? E também nem tanto tempo para poder investir. Então, é, é, hoje, o mercado de fundos imobiliários, eu não tenho dúvidas disso, tá? Do que eu vou falar agora, e eu vou explicar por quê na sequência. Ele é o mercado que tem mais informação disponível no mundo. O mercado de Ó, agora você foi investimentos. categórico. No mundo é. Por que que eu vou explicar por quê, né? Eu gravei o podcast com o Bruno Gomes. O Bruno Gomes é o superintendente de securitização da CVM. E essa pessoa, ele faz parte, através da CVM, de uma instituição que se chama IOSCO, que é, vamos dizer assim, o Sindicato Internacional das CVMs de cada um dos seus países. E lá nesse local, ele faz parte de uma das frentes que ele trabalha na IOSCO, é a parte de governança, a parte de dados dos mercados, né? E nas discussões que eles tiveram lá, ele mostrou a quantidade de informação que os fundos brasileiros têm, e os fundos brasileiros, por conta dessa questão da CVM de obrigar a mostrar a carteira depois de 90 dias, isso já é uma coisa que já é diferente de diversos outros países. Os fundos imobiliários, além de mostrar no mês, o informe mensal tem que ser publicado até 30 dias depois, tem um relatório gerencial, que se você for olhar historicamente, há 4 anos, pouquíssimos fundos publicavam relatório gerencial. A gente já fez o levantamento disso, a gente tem um estudo lá na Quatá disso.
E de 3 anos, 2 anos para cá, a gente teve um aumento muito significativo de investidores nesse mundo e, consequentemente, de influencers. Então, hoje, o mercado de fundos imobiliários é o mercado que tem mais influencers no Brasil, o mercado que tem mais analistas de research dedicados por número de fundo, né? Então, assim, você tem aí algumas casas dedicadas quase que somente a fundo imobiliário, e tem live todo dia. É uma coisa impressionante. Então, se você procurar live, fundo imobiliário, você vai achar uma hoje. Eu não tenho dúvida. É mesmo? Pensei que isso tivesse acabado já. Não, todo dia tem live de fundo imobiliário. É um fundo, é um outro gestor. Assim, é impressionante. Hoje eu sei que tem pelo menos 2. Né, e tem outra coisa que só nos fundos imobiliários tem, que são os grupos de WhatsApp. Eu sou o gestor de um desses grupos, que é o grupo FIDCRI, tá? Tem 257 pessoas. Sai uma, entra outra em menos de 15 minutos. Que é a limitação, né? É a limitação do grupo do WhatsApp, é 256 pessoas, mais o administrador, o criador do grupo, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. E, assim, o grupo é o dia inteiro, as pessoas comentando e comentando os fatos relevantes que saíram e fazendo comentários e querendo entender mais, e entra um gestor e comenta, aí entra uma sequestradora e fala alguma coisa. Então, assim, é um mercado, então, assim, chegar no meu ponto, né, no meu ponto principal dessa resposta. É um mercado que ele tem muita informação. Isso, por um lado, é bom. Isso, por um lado, também tem que existir uma curadoria dessas informações que estão disponíveis, né? Então, mas a curadoria a CVM faz, né, Felipe? A curadoria... Muito problema, está bom. Tem muito influencer, tem muita informação, então as pessoas têm que se virar para poder, quando se encontrar um influencer que fale a língua dela, né? E aí tem Baroni, tem Arthur Vieira de Moraes, tem Felipe Ribeiro. Outros. Felipe Ribeiro, mas né, eu não sou café com leite, né? Eu sou gestor também, né? Então tem tantos outros que falam e falam com qualidade e falam com naquilo que acreditam, né? Não sei se o que acreditam está correto, mas falam naquilo que acreditam, que é isso que importa, né? É importante, não querem enganar ninguém, né? Falam o que acreditam. Isso. Então, assim, esse é um ponto que para mim faz muito importante, porque ele justamente casa, né? Assim, ele combina com aquele tema que eu estava iniciando a falar, que as pessoas não têm tempo para poder, sabe, ir atrás, aprofundar dentro daquele tema. Então, como tem diversos influencers, eles acabam fazendo uma carteira recomendada, fazem uma live com o gestor, e aí as pessoas veem o que aquele gestor fala, o que aquele gestor comenta daqueles temas. Então, acaba trazendo um nível de transparência tão grande que, às vezes, as pessoas nem conseguem entender de tanta informação que tem. Mas se a pessoa quiser minimamente entender, ela vê uma live de 1 hora, ouve um podcast lavando uma louça, e a informação chega, que é diferente de um CDB, que você não vai ouvir o Banco Inter falando do CDB de 3 anos dele num podcast. Não vai ver. Não vai falar. Você não vai ver o Henrique Breda, do Alasca, falando do fundo dele num podcast uma vez a cada trimestre. Ele vai falar um pouco no Twitter de vez em quando, vai gravar um podcast na vida, e vai ser isso que você vai ter de informação. Você não vai ler ele comentando a carteira daquele mês. Por que ele se posicionou nos juros e não no dólar, entendeu? Não existe isso para fundo multimercado. Então, você não vai ver um pessoal da Empírica ou o pessoal da Quatá, lá que eu trabalho, fazendo uma live comentando o FDIC, a carteira do FDIC no mês. Não existe isso. E para fundos imobiliários criou-se essa cultura. Então... Essa é uma pergunta, Felipe. Por que para fundo imobiliário criou-se essa cultura, hein? Você tem alguma pista? Tem. Um dos pais dessa criança, fundo imobiliário, é o senhor Sérgio Beleza. É uma pessoa... conheço o Sérgio Beleza, gente boa. Ele é um gentleman, né? Uma pessoa de quase 2 metros, com uma voz imponente e que gosta de contar o que ele chama de pré-história dos fundos imobiliários, né? Eu gravei um podcast com ele e foi muito agradável. E aí lá ele comenta, né, que isso criou-se, esse ambiente nos fundos imobiliários, porque, até por lei, né, ele é um condomínio de cotistas.
E aí isso acabou refletindo como se fossem as assembleias de condomínio, que o cara é dono do imóvel, ele quer opinar, ele quer mudar a fachada, ele quer colocar uma guarita nova, quer trocar o porteiro, sabe aquelas coisas de prédio? Então, ou de condomínio mesmo, né? Então, isso acabou se transferindo para dentro das assembleias dos fundos imobiliários, que repercutiu em diversos influências, repercutiu em fóruns, né? Então, hoje tem o principal fórum que existe, é o Clube FII. Então, repercutiu nesse fórum do Clube FII. Então, acabou criando essa cultura nos primeiros investidores que passaram para a segunda geração, que hoje estamos na terceira geração de investidores de fundos imobiliários. E então criou-se esse jeito. Então, o Sérgio Beleza, ele dá um exemplo, né? Ele fala assim, pô, dia 31 de dezembro, né? O último dia útil do mês é onde tem a grande concentração da Datacom. O que é Datacom? É o dia que você tem que dormir com a cota para receber dali a alguns dias o dividendo. Dia 31 de dezembro, último dia do ano, o pessoal em festa, né, viajando, e o pessoal o pessoal que eu chamo que é os militantes dos fundos imobiliários estão lá no grupo acompanhando os dividendos. Ah, tal fundo distribuiu tanto, que coisa boa. Ah, não, o outro fundo distribuiu menos, pô, que pena. Então, assim, é muito diferente, sabe? É muito diferente. Isso é torcedor, isso. Tem torcedor, tem fanático, tem evangelista, tem um monte de tipo, né? Que eu aglomero todos eles num que é um militante, né? Então, é muito diferente, sabe? É realmente muito diferente o mercado de fundos imobiliários. É uma coisa única. Então, assim, esse é o principal motivo. Porque se você não está olhando, tem mais uns 10 no grupo ali enchendo o saco do gestor. Tem gente pedindo para ele fazer live, para ele explicar o que ele fez e o que ele não fez. Então, existe um nível de governança muito superior de todos os outros produtos do mercado financeiro. Esse seria o primeiro assunto, né? Porque a pessoa não tem tempo, mas vão ter outros 1.500 cotistas, 10 mil cotistas, 50 mil cotistas enchendo o saco do gestor para ele melhorar. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Tá? Posso falar mais dois? Você colocou 3 pontos aí na minha opinião. Você já colocou a gestão profissional, a transparência e a governança, eu acho. Mas tem mais pelo menos 2 pontos que eu acho que são os pontos principais, né? Que é essa questão também de serem produtos que permitem uma futura renda passiva adequada. Então, eu vejo muito as pessoas comentando desse assunto, de como que eu consigo fazer para ter uma renda passiva quando eu tiver 60 anos, 70 anos, 80 anos. E aí, né, o que a maioria das pessoas faz uma previdência privada ou faz, né, algum investimento, né? Então, o interessante dos fundos imobiliários, na minha visão, são os dividendos mensais. Isso assim, uma coisa... Porque, na verdade, sim, o que a lei ela exige é que seja distribuído semestralmente. Tá? Ela exige que seja distribuído semestralmente, mas criou-se essa cultura de distribuir mensalmente, a maior 99% dos fundos. Tá? Então, é tão mágico, né? Porque você coloca R$100, no mês seguinte você recebe 70 centavos, 80 centavos, R$1, né? A média do IFIX, né, que é o índice dos fundos imobiliários, é 0,75, 0,80 de dividendo, né? Então, assim, é muito mágico. E aí o que acontece? Quando você chega no seu momento de fruição, né? Você passou o momento de acumulação, chega no momento de fruição, que é o momento que você vai se aposentar, entre aspas, né? Ou pelo menos começar a receber esses dividendos de maneira a poder gastá-los mensalmente, né? Então, você não precisa se desfazer do seu patrimônio. Você não precisa ir lá resgatar o seu fundo para poder receber aquele dinheiro. Não, você está recebendo mensalmente aquilo ali e se precisar ter liquidez, você vai lá e vende. Então, assim, ele tem esses componentes que misturam componentes de renda fixa com componentes de renda variável que, na minha visão, são muito agradáveis para uma pessoa que está pensando em acúmulo de capital e está pensando em fruição daqui a 30 anos, 20 anos, 10 anos. Então, é muito legal. E o fato de ter dividendos mensais, se a pessoa já começa a colocar, por exemplo, R$10 mil, ela já consegue ter pelo menos uma cota a mais para ela comprar por mês. E isso
o poder da bola de neve que o pessoal fala, né? Que vai uma cota a mais todo mês, depois 2 cotas a mais todo mês, depois 3, depois 10, depois 50. Então, eu sou apaixonado, né? Você está vendo que eu me empolgo. Não, eu tô aqui, o homem é apaixonado, é torcedor também. Mas tá verdade, tá certo. A melhor coisa que tem é alguém que trabalha com alguma coisa que é apaixonado. Isso é o sonho de todo mundo. Ser apaixonado pelo que faz, tá certíssimo. Você pode até dizer, mas você tem um olhar que é meio apaixonado. Ok, faz parte. Mas é o que você falou, um olhar sincero, né? É isso. Então, antes, tá bom, continua falando. Vou te perguntar, você aconselha, então, que as pessoas repeguem o dividendo e façam a compra de novas cotas? No momento de acúmulo de capital, esse é o objetivo, né? Tá. Esse é o objetivo. Aí, quando chegar no momento de fruição, só absorve e vai aproveitar a vida, né? Tá. Mas esse efeito bola de neve, ele permite um acúmulo muito... Ele acelera, né, o acúmulo de capital. Que é diferente, por exemplo, de um CDB. O CDB você vai ter o seu, sei lá, 13%, 14%, 15% pré, mas você vai receber normalmente aquilo só no final. E aí, esse período todo que você ficou, esse dinheiro você não reinvestiu ele, né? Ele ficou ali acumulando aquele capital, então tem esse benefício. E aí o terceiro ponto, assim, né, que vai parecer contrassenso o que eu estou falando, tá? Mas não é. Tá dentro do que eu já estava falando. Existem muitas pessoas dedicadas ao tema, então é fácil da pessoa assinar uma carteira recomendada. Por R$6 ao mês, por R$10 ao mês, por R$19 ao mês, a pessoa consegue ter uma carteira recomendada adequada. Que se você pegar uma carteira recomendada, vai os 20 principais analistas de fundos de imobiliários, e comparar as carteiras recomendadas, você vai ver que tem uma concentração em alguns fundos. E é natural que haja, né? Porque se o fundo é bom para todos, né? Então... Faz sentido. E se você pegar a carteira recomendada de ações, que vai ter 100 carteiras recomendadas de ação, o nível de congruência é baixo. Até porque a quantidade de ações é muito superior ao número de fundos imobiliários. Então, assim, é um mercado mais fácil, mais próximo, né, de entender. Fundo de papel é um bicho mais complicado, na minha opinião, né? Mas os fundos de tijolo, você vê, tem um prédio ali, o prédio está ali de pé, você vê o prédio na Faria Lima, vê um prédio no Rio, vê um prédio em Curitiba, então você consegue ver, você consegue tangibilizar muito fácil. Então esse é o meu terceiro ponto, sabe? Existe uma convergência das carteiras. Se você pegar 5 fundos e aplicar neles, você está com uma liquidez ok, você tem uma diversificação adequada e você não vai gastar tanto tempo assim, né? Que nem eu, que sou mega empolgado, até comprei esse microfone, esse fone aqui para poder falar nas lives, porque é tanta live que a gente acaba tendo que se profissionalizar no assunto. Você tem uma estrutura profissional, esse teu fone aí, esse microfone é coisa de profissional, né? Eu tô aqui, hoje eu sou anfitrião, mas eu estou me sentindo aqui, eu tenho que dar um upgrade na minha estrutura aqui, né? Olá, caríssimos ouvintes. É isso, esse é o objetivo, essa potência desse microfone. Tá vendo? Mas também com essa voz também, né? Você é meio... Eu estava brincando contigo, Milton Nascimento. Caríssimos ouvintes, obrigado. ZYZ482, rádio, né? Se vozeirão também, Deus ajudou também, né? Isso aí. Outra coisa, Felipe, nessa situação que você estava colocando, das carteiras recomendadas e tal, as carteiras recomendadas, elas mudam com alguma periodicidade, né? Ou mensal, ou trimestral e tal. Você acha que o investidor deveria ficar revendo o seu portfólio também, assim, a cada período? É melhor ele ficar um tempo maior persistindo com uma determinada carteira? Eu vou ser sincero, tá? Assim, o que eu vejo é que as pessoas, nós, seres humanos, né? E aí vamos para a parte mais filosófica, né? Nós, seres humanos, a gente tem, especialmente nesse período que estamos vivendo, de muitas mídias sociais, né? A gente tem esse incentivo de querer ficar rico muito rápido. Né? Percebo. Isso alimenta alguns influencers, né? não tão com espírito que não tem um espírito tão boa fé, infelizmente. É, né? Isso.
Então a gente vê, né, esse movimento, e eu vejo muitas pessoas querendo acertar a íris do olho da mosca, não é nem o outro lado, a íris do olho, que é acertar o ponto de baixa e o ponto de alta, né? E aí esse movimento dessa ansiedade de, primeiro, querer ficar muito rápido, e segundo, de querer acertar o tempo inteiro, essa ansiedade das pessoas quererem acertar acaba fazendo com que elas acabem errando mais. Isso principalmente em investimentos. Então, eu vejo que a pessoa, se ela está mirando para fazer uma carteira de aposentadoria, né, está se preparando para isso, dali a 20, 30 anos, o que vai levar ela a vender, né? Então, se ela está na condição de poder continuar a acumulação de capital, não faz sentido. O que ela pode fazer? Entrou um fundo novo? Então tá bom. Então, se esse fundo que eu já estou comprado, ele tem ganho, está com ganho, vou vender uma parte e vou comprar esse outro fundo. Agora, se está com perda, não faz sentido vender, porque eu estou fazendo acúmulo daqui para frente, né? Então, eu vejo que, assim, um ponto que é principal das pessoas entenderem que a gente tem que se tranquilizar, né? Perfeito, Felipe. Existem algumas frases, né, de efeito, do tipo, não existe nenhum investidor velho e não sei se é ousado, mas enfim, paciência, tem que ter paciência, não adianta querer achar que vai ficar rico em 6 meses, entendeu? E também, se for por essa linha, vai entrar em pirâmide, daí vai perder todo o dinheiro, então aí é pior. Então, tem que ir com calma. Eu sempre acho o seguinte, e aliás, com felicidade eu vi alguém falando isso em algum dia, numa dessas lives, aí, algum gringo falando, né? Você tem que ficar rico com o seu trabalho, né? O trabalho é que enriquece, né? Isso é que enriquece, né? Perfeito, é o que eu falo. As pessoas, não, como é que eu faço para aumentar minha renda? Eu falei, trabalha mais. Trabalha. Se aperfeiçoa, vai fazer um curso, vai se aperfeiçoar, vai se desenvolver, investe nessa parte da educação, e para você poder ir se desenvolvendo mais, para poder ganhar mais no trabalho e assim poder acumular mais. Exatamente. Exatamente. Porque querer achar que vai ficar rico com investimento não é uma realidade, sabe? Assim, é que nem a realidade de jogador de futebol. Quantos existem e quantos são os milionários, né? É que nem artista, músico, atriz e ator, né? Quantos milhares existem para um chegar lá, né? Então, é que a gente só conhece os de sucesso, né? Mas a verdade é que para cada um de sucesso é uma centena de pessoas que ficaram pelo caminho, né? eu vou dar um exemplo aqui que para mim foi muito significativo e que foi até um dos motivos que eu decidi me dedicar mais ao mercado financeiro. Como eu falei, né, eu trabalhei com turismo e hotelaria, né? E quando eu estava na faculdade ainda, eu fiquei um tempo também trabalhando como coordenador de grupos de viagem. E tinha uma pessoa que era o dono da agência de viagens, que até pagava bem a gente, né? E em determinado momento, a gente levou um grupo de 300 pessoas para Abu Dhabi. E também levamos esse pessoal para Dubai, né? Chegamos por Dubai e depois fomos para Abu Dhabi. E em Abu Dhabi a gente ficou o que na época era o único hotel 7 estrelas do mundo. Um hotel assim sensacional, né? Dá para imaginar. E num lá tinha acho que 8 ou 10 recepções, né? Então, numa das recepções que eu estava lá trabalhando, tinha uma pessoa que fez a melhor escola de hotelaria, que é a escola de hotelaria da Suíça. E era um suíço que, por natureza, já falava 5 idiomas, né? E aí, assim, era na época o melhor hotel do mundo, o hotel mais caro do mundo. Aí eu perguntei para ele, assim, escuta, desculpa o intrometimento, né? Assim, mas quanto que custou a sua faculdade, né? Que ele fez a melhor escola do mundo, né? Aí falou, tanto. Eu falei, me desculpa ser de novo, assim, né? Intrometido, mas quanto que você ganha aqui por ano, né? Aí ele falou lá, eu falei, nossa, mas amigo, como é que você vai pagar a sua faculdade? Né? Porque não fechava a conta, né? Então, quantos donos de hotéis tem para quantos recepcionistas tem que ter, né? Então é por aí também, né? A gente tem que mirar ser o dono do hotel, né?
A gente tem que passar pela recepção, pela governança, pelo restaurante e ser o dono do hotel. Esse que é o... Não necessariamente precisa ser o dono do hotel, mas a gente melhorar de vida, ganhar mais, né? Não é, Não, não é isso, investindo que vai acontecer isso. a chave para isso é o que você falou, trabalho e estudo, né? São as duas chaves, né? A mola é essa, né? Você É isso estuda, aí. trabalha melhor, estuda, aprende mais, trabalha, aprende mais, e quanto mais você aprende, espera-se, né? Você pode até não ganhar mais no mesmo trabalho, mas você tem condições de buscar outros trabalhos, que você foi um excelente exemplo, né? É isso. Essa foi a História minha busca é sempre. muito disso. É muito... Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, porque você é um especialista em fundo de papel, até onde eu sei. É isso Então, aí. a questão é, o que é um fundo de papel e o que o diferencia de um fundo de tijolo? Aí, se você quiser, inclusive, explicar um pouquinho os termos, fica à vontade. Vamos lá, né? Eu acabo utilizando, viu, Hudson? Tem diversas maneiras de chamar os fundos. Eu acabo chamando de fundo de CRI, tá? Tá? Porque o que é o CRI, né? O CRI é o certificado de recebível imobiliário, que ele é uma maneira de você. Eu vou fazer uma breve explicação aqui do À termo, tá? vontade. O termo securitização, que é o que é feito em um CRI, ele veio dos Estados Unidos. Na década de 70, tinha lá um banqueiro que ele iniciou fazendo um processo que era transformar recebíveis de financiamentos imobiliários em um título. Título nos Estados Unidos, a tradução é security. Então, o processo de transformar receivables, que eram recebíveis, em títulos, que é a security, ele, né, deu uma entrevista para uma jornalista e a jornalista no jornal perguntou para ele, na hora da entrevista, perguntou, mas o que é que você faz então? Aí ele falou, eu transformo recebíveis em títulos. E ele usou a palavra, eu faço securitization. Olha só, hein? Então, foi a palavra que ele usou ali naquele momento daquela entrevista. E aí, nós brasileiros que somos, né, quando fomos criar a lei, né, criou-se a lei replicando o termo, só que replicando o termo da maneira errônea, né? Então, em vez de se chamar titularização, que seria o nome correto, que seria um título, né, deram o nome de securitização. E não tem o substantivo de securitização, porque security em português é título, né? Então, inclusive países, né, como Portugal e Espanha, a, a ação, o verbo é titularização, né? Fazia todo sentido pela tua Faz todo explicação, sentido. fazia todo sentido. Então, eu expliquei, né, o racional. Então, é isso, é pegar recebíveis de financiamento, recebíveis de aluguel, de financiamento a uma reforma, e transformar em um título que possa ser comprado por investidores e é um título, portanto, de renda fixa, né? Então, a gente tem essa... É como se fosse, né? É como se fosse um título de renda variável investindo em um título de renda fixa, que é o fundo de CRI, que eu chamo, né? O fundo de papel. E o fundo de tijolo, ele investe diretamente em tijolo, ou seja, prédios, casas, galpões, né? Que possam ser alugados para ser utilizados como renda, né? De volta, né? Então, esse é o principal. O tijolo basicamente vai investir em prédios, lajes, do galpões e vai ganhar aluguéis. Existem os fundos de desenvolvimento também, que eles constroem os prédios, tá? E constroem as casas, etc. Mas são poucos hoje no mercado. Eu diria que deve ter, sei lá, uns 2, 3% que é de desenvolvimento, o resto é ou tijolo ou papéis, ou CRI, né? Tá. E E tem o os fundos de papel, fundos, né? e o papel. Ah, depois você faz fundo de fundo, então. O papel, e aí? De onde vem o dinheiro do papel? Do CRI? Então, Como é que... né? Vamos por partes, né? Então, no ano de 2019, a Ambima soltou um estudo falando, desculpa, no ano de 2020. No ano de 2020, a Ambima soltou um estudo falando que 67% dos CRIs que foram emitidos naquele ano foram comprados por fundos imobiliários. E eu tenho a visão de que esse ano vai ser mais, deve bater uns 75%, 80% esse ano de 2021.
né? Então, o que é que estamos falando, né? O investidor, e aí depois eu especifico, ele compra o CRI. Este CRI que eu estou dando esse exemplo, não, por esse lado não vai dar certo, eu vou de volta, eu vou explicar pela outra ponta. Então, a incorporadora, ela desenvolve vários apartamentos e prédios. Só que ela tem ali uma carteira que ela vai receber dessa carteira daqui a 30 anos. Que é essa carteira de 30 anos. Eu quero receber esse dinheiro hoje, porque eu vou levantar outro prédio. Eu preciso receber esse dinheiro hoje. E aí, a securitizadora encontra um investidor para comprar esse CRI e que, atrás desse CRI, tem essa carteira de 30 anos. E devolve para a incorporadora aquele dinheiro com um desconto, né? Então, esse desconto é o que dá a remuneração para o CRI, para o investidor, e que hoje, né, a gente viu que em 2020, 67% dos CRIs foram investidos por fundos imobiliários. Inclusive, a gente está fazendo um estudo lá no Kiri 11, que é o fundo que a gente faz a consultoria imobiliária, e os números são impressionantes, né? Assim que a gente soltar o relatório gerencial, vocês vão ver, mas assim, tiveram 41 bilhões de emissão em CRI em 2021. 41 bilhões. Os fundos imobiliários compraram, a mais do que compraram em 2020, 26 bilhões a mais do que eles já tinham comprado. Então, assim, é muito dinheiro que ficou dentro dos fundos imobiliários, os CRIs, né? Então, eu sou um cara também de... CRI hoje é dada para o fundo imobiliário. Como é que é? A liquidez dos CRIs hoje ela é dada pelos fundos imobiliários. 2020 foi 67%, né? Eu acho que agora em 2021 vem 75%, 80% pelo menos, tá? Pelo menos. Caramba! Mas e aí, Felipe? Aí o gestor compra papel, então, não compra tijolo, não compra prédio, não compra laje, compra papel. Se remunera a partir daquelas taxas de remuneração desses papéis, desses CRIs. É isso aí, é um fundo de crédito, né? Que nem disse um amigo meu um dia, é quase que um banco, né? Ele fica comprando ativos de um lado para poder gerar um spread e para poder devolver dinheiro para os cotistas, né? É quase que um banco, né? Então, eu vejo, assim, que os fundos de CRI, e aí, assim, né? Então, eu já sou empolgado com os fundos imobiliários, né? Aí, fundo de CRI, então, assim, eu sou um entusiasta real, porque o que acontece? O fundo, e aí talvez eu careça aqui da precisão do número, mas números grandes é isso que eu vou falar. Os fundos de tijolo que têm o maior nível de pulverização vão ter, tipo, 30, 40 imóveis. Os fundos de CRI que têm o maior nível de pulverização têm 100, 120 CRIs, ou seja, com aproximadamente 1% de risco por ativo. O que quer dizer isso? Você tem um nível de pulverização que ele perpassa por diversos níveis de pulverização, não só no crédito. Tem a securitizadora, tem o agente fiduciário, tem o setor, tem o prazo de emissão, tem o momento da emissão, tem a taxa, tem os recebíveis que estão por trás. Assim, é tantos níveis de pulverização que você acaba tendo uma proteção muito grande dentro dos fundos de CRI. Muito grande. Desde que bem gerido, desde que seja feita essa pulverização adequada. Então, eu sou um entusiasta, né, desse tema, né? Eu entendi, você falou duas coisas. Uma é a pulverização e a outra tem toda uma governança, né? Porque já tem uma securitizadora que analisou os papéis antes de poder lançar o CRI. Tem todo um traço, tem várias, é o que você falou, várias camadas que acabam tornando mais robusto, né? O FII é mais uma camada. É isso aí. Então, vamos dizer, a pessoa investe em um fundo de CRI, vamos dizer que ela investe em 4. Então, ela tem um nível de pulverização que é muito grande. A possibilidade de você ter um evento que o Taleb chama de cisne negro, né? Que é um evento de correlação 1 entre todos os ativos, né? É quase zero. Eu digo, né, que o único evento de correlação 1 que tem dentro dos fundos de CRI é a taxação dos dividendos, que aí pegaria o fundo inteiro, né? Mas se você vai investir em fundo imobiliário, né, invista também em tijolo, se você quiser, mas assim, os fundos de papel,
eles têm um nível de diversificação que gera tantas possibilidades. Eu nem falei todos, tem a diversificação geográfica, setorial, crédito, assim, são tantos níveis, né? Lá no livro que eu escrevi, sei lá, eu listei acho que uns 20 níveis de diversificação para fundo de CRI. Então, é muito legal, sabe? Você vê um produto que ele, se ele bem estruturado, ele gera quase como se fosse um escudo, né? Assim, contra problema. Porque você tem tanta pulverização, e aí sim, né, você tem que ter um gestor acompanhando todos esses CRIs, né? Tem esse lado, né? Mas, vamos dizer que você tem um fundo com 100 CRIs, vamos dizer que dê problema em um dos CRIs, vamos dizer que um dos CRIs de 1% dê problema. Você vai recuperar em 2, 3 anos. Os outros estão cobrindo aquela falta, né? O impacto é muito pequeno sobre o dividendo. Então, isso aconteceu no Verital. Verital, na época que eu estava como gestor lá, tinham 2 fundos com problema, 2 CRIs com problema, mas eram CRIs muito pequenos na carteira. Então, davam trabalho para a gestão, mas o impacto era mínimo para o cotista. Entendeu? Então, eu sou um entusiasta desse tema por conta desses diversos fatores que são possíveis de fazer diversificação, né? E camadas, é como se fosse uma cebola, né? Eu lembrei agora do Shrek, quando você falou, né? Em camada. Exato. Shrek em camada, né? Basicamente é isso, né? O Felipe, mas vem cá, cara, me conta uma coisa. Pensando aqui alto, quais são os riscos, então, porque assim, acho que no fundo do tijolo é fácil de ver, né? O empreendimento micou, você não conseguiu alugar aquela laje, o galpão, por algum motivo, pode ter problema desde a construção, e pode ser que, sei lá, o eixo mudou daqui para outro lugar, aquele galpão ficou e tal. Mas e um fundo de CRI? Quais são os riscos, então, para o investidor? Ok, a pulverização resolve muita coisa, mas nada é imune a problemas. Quais seriam os riscos? Eu também trato com profundidade lá no livro. O primeiro risco que eu trato, e que, para mim, é o principal risco em qualquer fundo que tenha gestão, né? É a gestão, é a própria gestão. Então, eu brinco assim, né? Você, investidor, né? Então, agora eu vou falar aqui bem para a câmera, assim, para a pessoa ver o vídeo, já que tem o vídeo, né? A pessoa ver bem eu falando. Então, você vai lá, trabalha 8 horas por dia e tem que aturar chefe incompetente, colega com má vontade, né? E deixar filho em casa, para chegar em casa cansado. Para quê? Né? Para que tudo isso? Para que todo esse sacrifício que você passa? Né? Pode ser que tenha pessoas que a condição de trabalho seja diferente, né? Mas eu dando um exemplo para essa pessoa que sua para ganhar o seu trabalho, né? Seu suado dinheiro. Daí chega e deixa na mão de qualquer um. Não dá, né, Hudson? Não dá, né? né? Não dá. Não tem condição. Então, assim, a pessoa tem que saber minimamente quem que é o gestor. E aí, por isso que eu falo da possibilidade dos fundos imobiliários, né? Existem tantas lives. E aí você pode ver, não precisa ver todas, né? Não precisa ver todas, vê uma e vê como que o gestor se porta, como que ele trata a pessoa que está entrevistando ele, como que ele responde as perguntas e o que que ele fala, se ele algum momento menciona que o dono do dinheiro é você, né? Isso demonstra os detalhes, né? Os detalhes são muito importantes. Então, a primeira coisa que eu falo é da gestão, né? Então, o fundo de CRI, ele envolve 4 mundos, 4 mundos. O primeiro mundo que ele envolve é o mundo dos fundos, né? Então, todos os fundos têm a sua parte legal, regulatória, e que é preciso ter uma pessoa que conheça desse tema para o fundo funcionar bem, tá? O segundo mundo, os fundos de CRI que eu estou falando, né? É o mundo de crédito. Então, tem que ter alguém que conheça de crédito trabalhando nessa gestão. Tem que ter alguém que olhe para um balanço, saiba entender o que está acontecendo naquele balanço. O terceiro mundo é o mundo imobiliário, né? Então, como estamos falando de um fundo imobiliário, naturalmente tem um lastro imobiliário por trás, tem alguma relação com o mundo imobiliário que torna possível existir um CRI e aquele fundo compra. E aí a gente vai para o quarto
mundo, que é o mundo da securitização, que também é um mundo muito específico. Um termo de securitização, que é como se fosse a certidão de nascimento de um CRI, ele pode ter uma cláusula e outro pode não ter, e aquilo pode mudar completamente a possibilidade de você receber aquele dinheiro de volta ou não. Uma cláusula que pode mudar completamente, e que poucos investidores, pessoa física sabem disso, a maioria dos gestores sabe, é uma cláusula que fala da possibilidade do pré-pagamento. Então, se em algum momento, se você comprou, se o gestor daquele fundo comprou um CRI a 10% e a taxa de emissão daquele CRI foi 12%, né, ou se a taxa de emissão for 8%, ou seja, ele comprou fora da taxa de emissão, se tiver um pré-pagamento, a depender se ele comprou para cima ou para baixo da taxa de emissão, ele pode se beneficiar ou ele pode se prejudicar. Então, assim, uma cláusula pode mudar tudo, né? Uma cascata de pagamento mal escrita, um verbo colocado no lugar errado, vai dar um entendimento errado na hora de fazer a cobrança. Uma vírgula colocada no lugar errado pode mudar o entendimento. Brincando. Uma vírgula, um ponto e vírgula. Então, assim, é um produto que ele tem uma complexidade maior do que os outros. Porque existe uma securitizadora ali no meio, né? E essa securitizadora, ela pode ter pessoas mais competentes ou menos competentes na hora da estruturação, ela pode ter pessoas menos competentes ou mais competentes na hora da gestão daquele CRI, ele pode ter um advogado que estruturou aquela operação mais competente ou menos competente. Então, tem diversos níveis, né, que impactam a estruturação de um CRI, e é preciso ter uma pessoa que conheça disso para poder fazer uma gestão adequada. Então, assim, a gestão, ela precisa demonstrar que tem minimamente esses conhecimentos, esses 4 conhecimentos dentro da casa, para poder fazer a gestão. Aí eu vou para o segundo tema, que é justamente a pulverização nos CRIs. A pulverização nos CRIs. Então, quantos CRIs que o fundo tem? Tem 4 ou tem 20? Desses 20 que ele tem, são todos do mesmo devedor ou são devedores diferentes? Que são coisas que, basicamente, o investidor ele não vai ter acesso assim de maneira fácil. Ele vai ver o relatório gerencial e vai ver, pô, tá. O investidor não é coitado, né? Vai pedir muito do investidor, né, coitado? Não, assim, né, ele não vai fazer um call com o gestor, né? Vai pegar o relatório gerencial e olhar. Só batendo o olho já consegue ver se está concentrado, até porque já vem os gráficos, né? Ele já monta os gráficos mostrando a concentração. Então. Mas chegar no nível do devedor de cada CRI, às vezes é mais complicado, né? Não, mas já tem no próprio relatório gerencial. Eles já mostram os relatórios. Por isso que eu falo, entendeu? O fundo imobiliário é o que tem mais informação do mundo. Porque os investidores foram pedindo as informações. E os relatórios gerenciais foram cobrindo essa carência de informação. Para você ter noção, tem hoje um relatório que alguns fundos fazem, que eu chamo de relatório de risco. Alguns fazem trimestralmente, outros fazem semestralmente, que pegam 2, 3 páginas para cada um dos CRIs e aprofunda tudo o que aconteceu naquele CRI, naquele período. Ninguém faz isso no mundo. Eu tenho segurança, ninguém faz isso no mundo. Se você for na indústria dos Estados Unidos, que é a indústria mais desenvolvida do mercado financeiro, ou na indústria da Inglaterra, não tem nenhum produto que tem esse nível de informação, de governança, sabe? É o único do Brasil mesmo. É realmente uma coisa impressionante. Aonde que a gente conseguiria essas informações, Felipe? Existe um site que chama Clube FI, e que ali, se você procura o código do fundo, ele compila ali todos os comunicados, né, os relatórios gerenciais, os informes mensais, está tudo ali. Então, você consegue entrar ali, ver o relatório gerencial e com tranquilidade entender, né? E aí eu falo, né? Tem a importância. Ver 3, né? Você, para montar uma curva, você precisa de no mínimo 3 pontos. No mínimo 3 pontos. Então, leia no mínimo 3 relatórios gerenciais. Pelo menos a parte da carta, né? Ou palavra do gestor, carta do gestor, palavra da gestão. E entenda o que aconteceu naqueles 3 meses, naqueles últimos 3 meses. E, assim, gente, é impressionante. Tem muita informação nos relatórios gerenciais e os gestores gastam tempo com isso. Às vezes gastam 2, 3 dias do mês só fazendo um relatório gerencial. Então, é realmente um documento que ele é destinado às pessoas lerem e entenderem um pouco mais do fundo.
tá? Eu estou impressionado. Era que eu sei que tem muita informação, mas assim, eu não sei se é que eu estou menos informado do que eu pensava ou se é a sua paixão que está me contaminando. Mas, nossa, eu Não, tô... Hudson, tem gestor, a gente fez isso um mês, tá? Mas tem gestor que faz isso todo mês. Todo mês ele solta o relatório gerencial e na sequência do relatório gerencial ele faz uma live, e às vezes gravada, às vezes ao vivo, né? Faz um vídeo, né? E explicando cada um dos pontos do relatório gerencial. Ou seja, isso na maioria das vezes também vai para um podcast. Então a pessoa, ela só não se informa se ela não quiser, porque informação tem. Mas Informação que tem. maravilha, que maravilha. Felipe, a conversa está ótima, mas a gente já está chegando aqui ao final. Deixa eu te fazer uma pergunta que muitos dos meus alunos fazem e tal, e você com muito mais propriedade do que eu para responder. Aumento de taxa de juros e o impacto disso na rentabilidade, pensando no médio e longo prazo, tá? Nos fundos imobiliários. Tem gente que dizia, não, fundo imobiliário com taxa de 4%, vamos botar 4, 5%, era uma coisa, mas com Selic a 9, 10, não... O que você pode nos falar sobre isso? Vamos lá, né? Eu escrevi justamente sobre isso nesse relatório que a gente vai soltar amanhã, eu acredito, né? Amanhã, dia 12 Ah, de vai janeiro. ficar na página da Aquatar? Vai Ah, ficar lá então na vou página da entrar lá para Qatar. pegar. Vou entrar O lá. relatório, que eu estava falando justamente, né? Um dos subtítulos do texto é alta da Selic versus renda variável, né? Então, que é justamente essa contraposição que você está falando, e eu inicio esse parágrafo falando dos influencers, né? Que hoje existem centenas de influencers do mercado financeiro e que eles assim estão bradando aos quatro ventos, né? Que a alta da Selic é o fim dos fundos imobiliários e a renovação da renda fixa. Aí eu falo com tranquilidade, o que é o CRI se não renda fixa? Eu te confesso que eu tenho uma certa dificuldade de entender também esse. Mas ok, mas vou CRI, deixar você responder, vai. É. CRI é renda fixa. CRI é renda fixa. Então, se tem uma alta da taxa da Selic, os fundos de crise vão se beneficiar. Então, Talvez no assim, primeiro momento, no giro da carteira fique um pouco penalizado, mas não, depois. então, lá no texto eu estou falando desses dois momentos. Então, assim, na alta da Selic, os ativos do fundo se beneficiam porque eles vão gerar mais dividendos. E no momento da baixa da Selic, o passivo, que são as cotas a mercado, se beneficia, porque daí existe uma busca maior por fundos imobiliários. Então, assim, o fundo de CRI, especificamente, ele é um fundo que se beneficia nos dois momentos, né? Então, precisa saber. Então, você está já num fundo de CRI, num momento de alta de taxa de juros, é só se manter, porque os ativos vão se valorizar. E você está num momento que você não está num fundo de CRI e está tendo uma redução da taxa de juros, entra no fundo. Então, entra no fundo de CRI, né? Ou no fundo imobiliário qualquer, né? Mas assim, eu não vejo, assim, eu não consigo ver, né? Porque a opção a renda variável, né? Que o fundo imobiliário é uma renda variável, a opção a renda variável é renda fixa. E o fundo de CRI, ele investe justamente em renda fixa. Então, É. eu não vejo. Aí estou falando de fundo de CRI, né? Quando a gente fala de fundo de tijolos, aí a história muda. Por quê? O desenvolvedor do imóvel, ele tem custos, e estes custos, eles permitem que aquele imóvel tenha um custo como um todo, e você tem um limite de aluguel. O aluguel é mercado. Então, você normalmente tem uma taxa muito apertada, vamos dizer assim, né? Você vai ter ali 10% ao ano, 9%, 8%, às vezes 7%, dependendo do tipo do imóvel, né? Então, realmente, no momento de alta de taxa de juros, os fundos de tijolos vão sofrer mais, ou seja, você vai ter menos novos fundos de tijolos, você vai ter menos captação nesses fundos, você tem uma tendência a ter menos desenvolvedores interessados em tirar o seu dinheiro de aplicação para colocar em desenvolvimento de imóvel, né? Então, é um momento que é... Estou falando para imóvel corporativo e logístico, tá? Quando a gente está falando de loteamento e prédios residenciais,
muda um pouco a estrutura, tá? Mas você tem uma limitação, né? Quando é um aluguel assim, né? Então, realmente os fundos de tijolo tendem a sofrer mais porque existem menos pessoas interessadas em ter uma rentabilidade menor, né? Do que uma taxa de juros de dois dígitos, e um fundo entregando 7%, né? 6%. Então, O aluguel tem acaba limitação, penalizando, né? né? Só que Fundo... daí, olha que interessante, né? Aí acabam existindo duas forças, né, nesse momento. Então, aumentou a taxa de juros e vai existir uma fuga daqueles investidores para a renda fixa ou para outros ativos que sejam mais atrelados à taxa de juros. Quando existe esse movimento, o que acontece é a cota do fundo imobiliário ela desce no mercado, mas o dividendo que ele vai pagar continua sendo igual. Se o dividendo continua sendo igual, o dividend yield, que é aquela divisão do dividendo mensal pela cota mercado, sobe. Quando aquele dividend yield sobe, você tem uma busca justamente por esse ativo. E aí você tem uma busca, uma compra, né? Então, acaba gerando movimentos diversos, né? Pessoas que estão saindo porque estão buscando novos ativos, mas quando elas saem, o preço baixa e o percentual daquele dividendo yield ele melhora. Então, enfim, você pode ver que eu. Você é um apaixonado. Eu vejo que você é um apaixonado. Você vê que quando cai. Não, mas aí o dividendo, mas aí o pessoal vem, então recupera. Ou seja, na verdade, parece que o instrumento ele tem alguns hedges naturais, né? Que vão basicamente equilibrando e amenizando. E talvez até ele, entre aspas, para o bem e por mal, né? Evite quedas muito pronunciadas e acabe também, talvez, amortecendo subidas muito pronunciadas, né? Ele tem muito menos volatilidade do que a bolsa, muito menos. Então você não vê grandes altas e também você não vê grandes baixas. Então, assim, é um instrumento de paciência. A pessoa não vai ter um fundo que ele vai valorizar 500.000% em 10 anos. Não vai ter isso. Mas, em compensação, também não vai ter nenhum que vai virar zero. Certo. Não, e dependendo do que você falou, se você está pensando em uma renda futura, é bastante adequado, né? Porque você tem um instrumento que, como você falou, é um fundo de crédito bem diversificado, pulverizado, com alguns amortecedores que vão fazer com que você possa, a longo prazo, e tem um pagamento mensal de dividendos, né, isentos, que, ao que, se bem gerido, pode realmente chegar no seu objetivo, que é ter uma renda passiva no futuro, né? O pessoal compra lá 10 fundos, divide 10% para cada um e está bem diversificado, porque dentro dos fundos também tem diversificação, né? Certo. Então assim, compra 10 fundos e seja feliz, vai aumentando seus percentuais de aporte e segue o jogo. Tá beleza. Tá certo, Felipe. Felipe, a gente tem que acabar, meu cara, porque senão o podcast fica muito extenso, com mais de uma hora ninguém ouve, né? Então, o mundo está todo muito rápido hoje em dia, ninguém está querendo, aquele negócio que você falou, está todo mundo muito sem tempo, infelizmente, né? Mas a gente vai ter mais conversas, hein? Adorei a conversa, a gente vai ter mais. Felipe, queria te pedir para deixar uma mensagem final aí para os nossos ouvintes e telespectadores. Bom, muito obrigado pelo convite, viu, Hudson? Uma satisfação estar aqui contigo. E segue lá no Instagram, lá, @felipe.fiis. Também tem o Instagram da Quatá Imob, que é o @Quatá Imob. Segue a gente lá. A gente está sempre postando informações. Tem informações que a gente publica, que só a gente publica, viu, Hudson? A gente tem um monitor de CRI, que a gente divulga todas as informações de CRI do mês, as alterações das bases de dados. A gente também tem o primeiro relatório em Power BI. Então, olha que coisa, o fundo imobiliário tem tanta informação que os fundos estão usando o Power BI, que é aquela ferramenta interativa de dados, para divulgar os relatórios gerenciais. A gente foi um dos primeiros a fazer isso no mercado, junto com a Suno, que também fez o seu relatório em Power BI também. E então, vá lá, a gente tem bastante informação, me segue lá que a gente vai continuar conversando por lá e, muitíssimo obrigado pelo convite, viu, Hudson? Felipe, primeiro eu que agradeço por você ter aceitado o convite e estar aqui comigo. A conversa foi ótima, aprendi bastante, tá? Depois já fica com o convite para em breve, daqui mais alguns meses para frente, então, a segunda conversa avaliando os fundos imobiliários no contexto desse ano eleitoral, tá? E eu amanhã, eu vou começar a recomendar para os meus alunos aqui o site da Quatá,
né, além das tuas mídias também, para que eles possam se informar sobre fundos imobiliários. Aí eu amanhã mesmo vou dar uma olhadinha lá no teu relatório, no teu site, para aprender um pouco mais. Boa, tamo junto. Tá bom? Valeu, Felipe, a todos, uma Valeu. noite, bom dia, boa tarde, né? Programa gravado tem essas coisas, né? Então, tudo de bom para todos, muita saúde, gente. Abraço. Felipe, mais uma vez, super obrigado, hein? Valeu.